Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos retomar agora nosso estudo do livro Buriti mais História, no capítulo 3, O Cotidiano no Mundo Antigo, página 92 até a página 96. Para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou dividir ele em algumas partes. Então agora nós faremos o estudo da primeira parte. Então, só para confirmar aqui, estamos aqui no livro Buriti mais História, quinto ano. Estamos estudando a unidade 3 e vamos começar hoje no capítulo 3, Cotidiano no Mundo Antigo, que vai da página 92 até a página 96. Vamos em frente com o nosso estudo? Vamos iniciar então falando sobre um pouco da rotina do dia a dia. Como é a sua rotina do dia a dia? O que é que você faz? Você vai para trabalhar? Você tem afazeres domésticos? Você estuda? Você se diverte? O que as mulheres fazem hoje e o que elas faziam antigamente? O que as crianças fazem hoje e o que as crianças faziam antigamente? Então nós vamos ver como era a rotina na vida das civilizações antigas, com um foco na Mesopotâmia, no Egito e na Grécia. Então vamos conhecer um pouco da rotina do dia a dia dessas três civilizações antigas. Vou começar aqui com vocês então fazendo uma pergunta. Como é o seu dia a dia? O que é que você faz no seu dia? Você acorda de manhã, vai trabalhar, vai para a escola, cuida da casa, cuida dos filhos, ajuda sua mãe, ajuda seu pai. Como é a sua rotina? Pensando na sua rotina, nós vamos pensar agora também na rotina das civilizações antigas. Então vou começar a ler aqui para vocês. Olha só. Na antiguidade, as pessoas organizavam seu cotidiano entre as atividades domésticas, religiosas, trabalho e lazer. Então essas quatro atividades principais organizavam a vida das pessoas das civilizações antigas. Atividades domésticas, do tipo limpar a casa, cuidar dos filhos. Atividades religiosas, que seria o culto aos deuses. Trabalho e lazer, em que elas trabalhavam e como elas se divertiam. Tudo bem? Vamos começar então aqui com a vida na Mesopotâmia. Vamos lá, vou ler aqui para vocês, ó, grifado em verde. Além de espaço de convívio e de moradia, as casas da Mesopotâmia eram espaço de culto aos ancestrais. Havia espaços e objetos considerados sagrados. As mulheres das classes mais ricas recebiam um dote e quase nunca exerciam trabalhos fora de casa. As mulheres pobres exerciam trabalhos como a produção artesanal com cerâmica e teares. Então, uma das primeiras informações que o texto traz para nós é que as casas das civilizações antigas da Mesopotâmia, elas tinham um espaço específico para o culto aos ancestrais. Como assim? Bom, pensa na sua casa hoje. Você tem uma sala, uma cozinha, banheiro, quartos, uma garagem. Nas civilizações antigas, da Mesopotâmia especificamente, além dos quartos, né, dos cômodos separados para alimentação, para dormir e para atividades de lazer, existia um espaço específico para as atividades religiosas. Então, imagina que dentro da casa existia um lugar específico onde os moradores, né, faziam culto aos seus ancestrais. Era um espaço da casa separado somente para o culto religioso. Tudo bem? Aqui eu fiz um quadrinho mostrando para vocês as atividades, né, as quatro principais: trabalho, religião, atividades domésticas e lazer. E vamos marcar aqui, ó, o que cada um fazia. Então, as pessoas ricas, o texto está falando o quê? As mulheres ricas, elas recebiam um dote. O que seria esse dote? Seria uma quantia em dinheiro,
uma quantia em riquezas. Quando ela ia casar, o homem com que ela ia casar entregava para ela uma quantidade em dinheiro ou em riquezas, e esse dinheiro servia para manter ela, para sustentar ela, de modo que ela não precisasse trabalhar. Então, olha só, pessoas ricas, né, mulheres ricas, elas não trabalhavam. Elas tinham as suas atividades religiosas, também não tinham atividades domésticas, porque por receber esse dote, por ter riquezas, por ter dinheiro, o dinheiro da época, elas poderiam colocar pessoas para trabalhar em suas casas, e elas tinham também as atividades de lazer. Ao passo que as pessoas pobres, né, pessoas que não possuíam riquezas, elas tinham as atividades de trabalho, as atividades religiosas, as atividades domésticas e as atividades de lazer. Então aqui eu estou dizendo aqui para vocês, ó, que o papel desempenhado por homens e mulheres varia. Varia como? Depende, se a pessoa tem mais dinheiro, mais riquezas, ela faz algum tipo de atividade. E se ela não possui riquezas, ela faz outro tipo de atividade. Não é muito diferente de hoje, não é? Olha só, as mulheres pobres, além das atividades domésticas de cuidar da casa e cuidar dos filhos, elas também tinham que trabalhar na produção artesanal de cerâmica e de tear. Cerâmica seria fazer vasos, fazer pratos, objetos de cerâmica. Esses que nós utilizamos em nossa casa. E além disso, elas trabalhavam também na confecção com os teares. Esses teares aqui é para fabricar tecido e, consequentemente, fabricar roupas. Então, essa aqui é o retrato das mulheres pobres da Mesopotâmia. Ao passo que as mulheres de classe mais rica não realizavam todas essas atividades, conforme mostra aqui no texto. Apenas uma correção aqui. O texto está dizendo que as mulheres ricas quase nunca exerciam trabalhos fora de casa. Então, eventualmente, alguma atividade doméstica, eventualmente elas podiam fazer também. Então, elas não trabalhavam fora, tinham as atividades religiosas, algumas, poucas atividades domésticas e algumas atividades de lazer. E as pessoas mais pobres tinham essas 4 atividades no seu dia a dia. Tudo bem? Aqui nós temos um desenho, né, uma imagem representando a miniatura de uma casa da Mesopotâmia, produzida há cerca de 4.500 anos. Vamos em frente? Vida doméstica no Egito. Agora nós vamos falar um pouco sobre a vida doméstica no Egito. Vou ler aqui para vocês no texto. Ó. No Egito antigo, as pessoas viviam em pequenas vilas. As casas eram simples e havia espaço de culto aos deuses. Então, da mesma forma como havia na Mesopotâmia, no Egito, as casas possuíam um espaço específico para culto aos deuses. Aquela parte da casa específica não era para fazer alimentação, não era para dormir, era exclusiva para fazer culto aos deuses. Tudo bem? Seguindo aqui então, algumas atividades essenciais à alimentação, como o preparo do pão e da cerveja, eram tarefas executadas por homens e mulheres. A caça era praticada pelos homens e os jogos de tabuleiro eram uma atividade de lazer muito comum. Então aqui eu fiz uma revisãozinha, olha só. O preparo do pão e o preparo da cerveja. Era uma atividade compartilhada entre homens e mulheres. Os dois faziam. O que era exclusivo dos homens? A caça. Somente os homens iam para a caça. E a atividade de lazer eram jogos de tabuleiro. Era isso que eles faziam para se divertir, jogos de tabuleiro. As mulheres do Egito, elas podiam exercer as mesmas profissões dos homens. Então, tudo que um homem fazia no Egito, relacionado ao trabalho, a mulher também podia fazer. O que acontecia? As mulheres elas não ocupavam funções ligadas ao Estado.
Elas não ocupavam profissões associadas ao governo, mas elas não sofriam nenhuma restrição de aparecer em público, ou seja, elas podiam aparecer em público e elas podiam também participar das cerimônias religiosas. As egípcias também administravam os bens familiares, podendo vender e comprar propriedade ou controlar o comércio. Então vocês percebam que, apesar de não poder ocupar funções ligadas ao Estado, né, ao governo, elas podiam exercer praticamente todas as outras profissões, podiam falar em público, podiam aparecer em público e participavam de cerimônias religiosas. E trabalhavam aqui também na compra e venda, né, no comércio, e administravam os bens familiares. Tudo bem? Vamos em frente? Bom, o texto segue aqui falando sobre a vida doméstica na Grécia Antiga. Então nós falamos no primeiro slide da vida doméstica na Mesopotâmia, no segundo slide da vida doméstica no Egito, e agora vamos falar sobre a vida doméstica na Grécia Antiga. Vamos lá? Vou ler aqui para vocês no texto. Na Grécia Antiga, a maioria das casas tinham espaços comuns, como o pátio interno, depósitos e dormitórios. Existiam também divisões entre os espaços destinados aos homens e às mulheres. O que significa isso? Que existia um local na casa que somente os homens poderiam entrar, e existiam outros locais na casa que somente as mulheres poderiam utilizar. O local destinado aos homens é chamado de andron, e ali eles se reuniam para conversar, cantar e ouvir música, ou seja, se divertir. As mulheres não podiam entrar nesse local. O local da casa reservada às mulheres era o gineceu, e ali elas faziam atividades como tecelagem e a preparação de farinhas. Então percebam que aqui já existe uma separação. Algumas partes da casa somente homens entravam, outras partes somente as mulheres entravam. Os homens se reuniam para cantar e ouvir música, e as mulheres para trabalhar e preparar o alimento. Pouco contraditório isso, né? Olha só, vou ler mais um pedacinho aqui para vocês. Na Grécia Antiga, as mulheres não tinham acesso à educação ou atividade política. Aquelas que participavam da vida pública o faziam por meio da religião, como sacerdotisas. Então, as mulheres, elas não tinham acesso à educação, elas não podiam estudar e elas não participavam da atividade política. Elas não tomavam as decisões sobre o governo das cidades, etc. Mas elas podiam participar da vida pública através da religião. Então percebam que existe aqui uma separação entre o que homens podem fazer e o que mulheres podem fazer. E no caso, as mulheres não podiam fazer algumas coisas na Grécia Antiga. Tudo bem? Vamos em frente com o nosso conteúdo? Bom, pessoal, para não ficar muito grande esse estudo, eu vou dividir em algumas partes, como eu havia dito, e eu vou finalizar essa parte por aqui. Vou deixar 3 recadinhos finais. O primeiro, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe seu like no vídeo e compartilhe este vídeo com outros alunos, tudo bem? Então nos vemos na segunda parte. Se você ainda não viu o vídeo do capítulo 2, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo. Então nos vemos na segunda parte. Até a próxima. Tchau!